Um dia deleitoso. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática aí o Vem Segue-me na sua vida. E essa semana a gente está estudando Gênesis de 1 a 2, Moisés 2 e 3 e Abraão 5, 4 e 5, perdão. Então, nós estamos aí começando agora, na verdade, aí com a criação da terra, e todas as coisas, todas as criações de Deus, né? Tudo que Ele fez através e por meio do nosso Salvador Jesus Cristo, que Ele foi o que criou todas as coisas. Mas eu queria, como eu sempre faço, né, me concentrar num princípio, numa doutrina, e para a gente abordar aqui na prática como a gente aplicar essa doutrina. Na verdade, lá em Gênesis 2, Abraão 3 Gênesis 2, Moisés 3 e Abraão 5, a gente encontra a mesma escritura, que é quando então o Senhor, depois que criou todas as coisas, ele criou o homem e a mulher, e aí então ele descansou. E aí ele diz que ele dedicou esse dia, no sétimo dia, né, ele descansou. Ele trabalhou 6, e no sétimo dia ele descansou e santificou esse dia. E a gente sabe nas escrituras, a gente sabe quando até Jesus Cristo, né, até ali após a sua ressurreição, os membros da igreja, na época, né, o povo guardava o sábado. E após a ressurreição do Salvador Jesus Cristo, então, eles começaram a guardar o domingo, que foi o dia em que Cristo ressurgiu. E esse dia, então, o primeiro dia da semana, ficou sendo dedicado ao Senhor, né? E o que a gente vai falar aqui hoje. E é maravilhoso poder falar sobre isso, né? Esse é um mandamento que eu até acho que é um mandamento que não acho que a gente deveria falar mais sobre isso. E talvez seja um dos mandamentos mais quebrados, ou que talvez as pessoas não entendam muito bem como vivê-lo, ou talvez a gente esteja em níveis diferentes, né? Às vezes tem pessoas que guardam um dia, fazem muito bem, né? Quase que perfeito, outros nem tanto, e outros menos, enfim. Então eu não vou aqui fazer uma lista do que deve ser feito, do que não deve, né? Especialmente do que não deve, né? Do que deve até faço, até vou falar aqui do que deve ser feito, mas do que não deve ser feito não vou fazer nenhum tipo de lista. Só vou abordar aquilo que realmente está nas Escrituras e aquilo que os profetas modernos ensinam. Então, isso sim, se o senhor falar alguma coisa ali, os profetas, sobre o que a gente não deve fazer, a gente vai falar. Mas o mais importante é a gente focar no que a gente pode fazer para santificar esse dia. E vamos entender o porquê. Por que isso é tão importante? Bom, como a gente pode ver lá em Gênesis 2, Moisés 3 e Abraão 5, no versículo 3 desses capítulos, diz então que o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então eu queria focar aqui nessas 3 palavras, 3 verbos, na verdade, que são tão importantes. São verbos que, e todo verbo é ação, né? Então são coisas que a gente deve fazer, procurar fazer neste dia santificado. Porque foi o Senhor que determinou, não fui eu, não foi ninguém nenhum profeta, não foi Moisés que chegou e falou assim, olha gente, tem que guardar o sétimo dia, tá? Não, foi o próprio Senhor dos céus e da terra que determinou que a gente deve dedicar um dia a Ele. E, na verdade, né, como eu sempre falo aqui, toda vez que o Senhor dá um mandamento, os mandamentos eles sempre servem para abençoar a nossa própria vida. O Senhor está criando isso porque Ele quer controlar a nossa vida, quer controlar a gente? Não. Ele quer abençoar a gente. Então, quando Ele dá um mandamento, é em benefício próprio. É só pegar aí palavra de sabedoria. Por que eu guardo a palavra de sabedoria? Para ter saúde,
Por que que eu devo pagar o dízimo? Porque eu vou ser abençoado, as janelas dos céus vão se abrir, eu vou ser muito abençoado. Enfim, são bênçãos que a gente tem por viver os mandamentos. E o dia do Senhor não é diferente. A gente tem diversas bênçãos que a gente pode desfrutar se a gente guardar esse dia santificado. Então ele falou desses 3 verbos, abençoar, santificar e descansar. Então vou abordar rapidamente esses 3 verbos aqui. Primeiro, então, abençoar. Nesse dia, então, eu devo abençoar. Quer dizer, o Senhor abençoou esse dia. Eu também devo abençoar esse dia. E como que eu faço? Bom, servindo as pessoas. Eu posso servir, abençoando vidas, né? Servindo no meu chamado na igreja, ministrando, visitando os doentes e aflitos, fortalecendo aqueles que estão mais fracos. Então, esse é um dia legal para fazer isso. Esse é um dia bom, né, para a gente visitar as pessoas e fortalecê-las. E santificar. O que é o santificar? O santificar é você se santificar nesse dia, através do estudo das Escrituras, indo na igreja, né, no domingo, tomando sacramento, estudando as Escrituras, estudando o Vem Segue, né, estudando o Evangelho, né, de uma forma geral, jejuando, fazendo reuniões familiares, assistindo às aulas, assistindo devocionais que às vezes tem no domingo, tem alguma coisa interessante para a gente assistir, tem as conferências gerais, tem, às vezes, na época do Natal, na época da Páscoa, tem apresentações musicais no Dia do Senhor que elevam a nossa alma e nos aproxima mais do Senhor. Esse é um dia para isso. É um dia para a gente focar nas nossas experiências da semana, escrever nossas experiências. Então, eu não sou de escrever em diário, né? Eu também não sou muito assim, mas eu tenho várias experiências que, quando eu tenho, eu escrevo essas experiências. Então é legal o dia do Senhor você reservar para isso, para você lembrar das experiências que você teve durante a semana, enfim. A gente vai falar mais sobre isso. E outra coisa que o Senhor falou, que ele descansou, então nós também devemos descansar nesse dia. Descansar do quê? Descansar a mente, descansar o corpo, do trabalho, da rotina diária, né, que a gente tem, esquecer, né, as coisas, vamos dizer assim, que são da nossa rotina diária, né, aquilo que a gente faz todos os dias. Tem que ser um dia diferente, focar naquilo que é espiritual, porque no dia a dia, você concorda comigo, você e eu, a gente sabe que a gente tem que estar lá, preocupado com o trabalho, preocupado com pagar a conta, preocupado com a saúde, corre daqui, corre dali, faz atividade física, enfim, faz tanta coisa, né? E a gente tem reuniões e tantas outras coisas de trabalho, então estudo, né, também, de focar nos estudos, e, enfim, mas o domingo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, foi dedicado para que nós pudéssemos descansar dessa rotina. Muito bem, é muito importante a gente entender que esse é um mandamento de Deus. Isso é importante. Já que ele é um mandamento, ele não muda. Veja que ele mudou o dia, né? De sábado passou para o domingo, né? Um procedimento, aí eu já falei aqui, né? Que a doutrina não muda, mas o procedimento pode mudar, não tem problema. Então, o ser o dia sábado ou domingo era um procedimento. Então, o Senhor mudou para o domingo, para o primeiro dia da semana. Mas sempre houve o dia do Senhor. Sempre teve um dia que é para se dedicar a Ele. E, claro, a nós mesmos, né? Para que nós nos aproximemos dele. Então, porque ele é um mandamento e porque ele é importante, então, na entrevista para o templo, nós sabemos que tem essa pergunta. Então, vou repetir, vou falar aqui dessa pergunta, né? Você se esforça para santificar o dia do Senhor, tanto em casa quanto na igreja? Então, essa é uma pergunta interessante, e isso faz parte dos mandamentos e faz parte da nossa dignidade para entrar no templo. Então, se esforçar para ir à igreja, né? Lá tem a pergunta, você se esforça por ir na igreja, por assistir às reuniões sacramentais, enfim.
Então, esse é um dia e esse é um mandamento de Deus. Então, o que a gente deve fazer no dia do Senhor? Será que eu tenho que ter uma lista do que não fazer? Eu me lembro. Isso, muitas vezes, eu já fiz lista, e às vezes as pessoas falavam de mim, não, o que eu não devo fazer? Aí listava um monte de coisa que a gente não podia fazer. E a gente vai aprendendo, né, com os profetas, a gente vai aprendendo que eles vão recebendo revelação e a gente também vai recebendo, porque você também tem direito de receber revelação e saber o que é bom e o que não é, o que te aproxima de Deus no dia do Senhor e o que não aproxima. Então, como é que é isso? Então vamos falar sobre isso. O presidente Nelson, ele fez um discurso chamado O Dia do Senhor é Deleitoso, em 2015, em abril de 2015. Então ele disse assim: até que ponto santificamos o dia do Senhor? Essa é uma pergunta profunda, né? Até que ponto? Quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta, isso aqui é importante, minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituiu um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Então, é muito interessante. Ele está dizendo, olha, a minha conduta e a minha atitude no dia do Senhor constituía um sinal. Que sinal eu estou dando para o Senhor de que eu estou guardando o dia, eu estou respeitando, eu estou vivendo aquele mandamento? Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer e do que evitar. Então, ele falou, não vou fazer mais lista, deixa eu focar aqui, que sinal eu estou mandando para o Senhor? Se eu faço determinada coisa, isso eu estou mostrando para o Senhor que eu amo Ele, que eu respeito, que eu estou vivendo esse mandamento? Quando tinha que tomar uma decisão, disse o presidente Nelson, sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Então isso é importante. Então, faça essa pergunta toda vez. Bom, isso que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, que sinal estou mandando para o Senhor? Como podemos assegurar que nossa conduta no dia do Senhor nos leve a ter alegria e regozijo? Além de ir para a igreja, tomar o sacramento e ser diligente em nosso chamado, né, chamado específico, né, que a gente tem para servir, que outras atividades nos ajudariam a tornar o dia do Senhor deleitoso para nós? Que sinal daremos ao Senhor para mostrar nosso amor por Ele? Então, olha que interessante. Né? Então, além da gente ir para a igreja, de ser diligente no chamado, né? E muitas vezes a gente acha isso, né? Bom, eu fui na igreja no domingo de manhã, já aguardei o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor ele é completo, é o dia inteiro, né? É até de noite. Então, é o domingo todo. Esse é o dia do Senhor. Então, não é só ir na igreja, só tomar o sacramento. Isso faz parte, na verdade faz uma grande parte. Mas não é só isso. Então, que outras atividades eu vou fazer que eu vou me tornar, que vai ser deleitoso, né? Que vai ser gostoso, que vai ser... que vai me abençoar, vai me aproximar realmente do Senhor. Ele disse assim, né? A fé em Deus gera amor pelo dia do Senhor. Então, quando eu tenho fé no Senhor, isso gera amor. Né? Quando eu tenho fé pelo dia do Senhor. Então, isso gera amor, né, por Ele. Então, a fé no dia do Senhor gera amor a Deus. E olha que interessante. Então, quando eu tenho fé em Deus, eu passo a amar o dia do Senhor. E quando eu amo o dia do Senhor, o Senhor me ama. Porque Ele está vendo que eu estou demonstrando o meu amor por Ele. Então é isso, a gente tem que pensar bem, né, o que a gente faz nesse dia santificado. E na Em Doutrina e Convênios, a seção 59, uma escritura muito conhecida, versículos 9, 10 e 13, né, eu queria falar um pouquinho dessa escritura também.
aqui é o próprio Salvador falando. Assim como o Senhor falou lá em Gênesis, em Moisés, em Abraão, né, que ele santificou o dia, foi ele que disse, foi nenhuma outra pessoa, não foi Adão que falou, foi o Senhor, nosso Pai e Jesus Cristo. O que eles disseram? Que a gente precisa santificar um dia. Mas aí, em Doutrina e Convenção, seção 59, é reforçado isso. Então, o Salvador, ele fala diretamente a Joseph o seguinte: e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo. Então, olha, vamos falando aí. Então, para que eu me mantenha longe das coisas do mundo, né, das manchas do mundo, limpo delas, irás à casa de oração, ou seja, na igreja, e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Então é importante a gente ir para a igreja, a gente assistir às aulas, ou dar aulas, ou fazer cumprir com o nosso chamado. Isso é importante, o Senhor está dizendo aqui. Pois ele diz, porque em verdade esse é um dia designado para descansares de teus labores. Então, é um dia para eu descansar do trabalho, né, que eu tive a semana inteira, todas as coisas que eu fiz durante a semana. Então é um dia para realmente descansar. Não é só descansar o corpo, a gente pode tirar um cochilo à tarde, né? Todo mundo gosta, né, depois do almoço do domingo, tirar um cochilo à tarde, né? E tudo bem você tirar um cochilo, não tem nenhum problema, né? Só que não é para dormir o dia inteiro, né? A tarde toda. Eu fui na igreja, almocei e dormi a tarde inteira, então também não é assim. Então você tem que pensar em como você vai fazer, mas é um dia para você descansar do seu trabalho. E prestares tua devoção ao Altíssimo. E aí eu fui pesquisar, né, o que é prestar tua devoção. Prestar devoção significa expressar um profundo respeito, reverência, dedicação e amor ao Senhor. Então olha que interessante. Então o que o Senhor mandou eu fazer? Prestar minha devoção a Ele. O que é isso? É expressar meu profundo respeito por Ele, pelo dia dele, por Ele. Porque se eu respeito o dia dele, eu respeito ele. Que é o dia dele. É uma coisa puxa a outra, né? Então eu também vou expressar minha reverência por ele, minha adoração a ele, vou me dedicar a ele e vou expressar meu amor, vou sentir o amor dele por mim nesse dia. E no versículo 13, o Senhor fala, e nesse dia não farás qualquer outra coisa, né? Quer dizer, foca nas coisas espirituais. E aí ele faz interessante aqui, ele faz um comentário importante aqui, né? Ele diz, seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que teu jejum seja perfeito. Então eu achei interessante até a comida que a gente faz, né? Muitas irmãs, né, quando querem fazer uma comida um pouquinho mais elaborada, né, fazem no sábado, né, prepara lá tudo e tal, e no domingo vai lá e dá uma terminadinha de forma mais simples, que não fique tanto tempo na cozinha, cozinhando e toda aquela coisa. Então o Senhor falou assim, é singeleza, é simplicidade, né? Não tem problema nenhum cozinhar no sábado e comer uma comida melhor ou boa no domingo. Não estou dizendo isso não, tá? Pelo contrário, você pode fazer isso no sábado. Mas no domingo, deve ser feito algo mais simples, né? Ou seja, se você for cozinhar no domingo, é isso que ele está dizendo, é fazer uma coisinha mais simples, né? Mais singela. Então, não se preocupe em fazer muita coisa. É para realmente descansar, porque todos os dias as irmãs estão na cozinha, ou os irmãos, enfim, tanto faz, que estão lá cozinhando, né? É um dia para não se preocupar tanto com isso. Né? O ideal, como falei, é preparar tudo no sábado e no domingo é dar uma esquentadinha ali e tal, dar uma finalizada e aí então partilhar do alimento. Então o Senhor falou isso, né, da importância de ser preparado com singeleza. E aí ele disse, em outras palavras, para que a tua alegria seja completa. Então ele fala do dia do Senhor, ele encerra com essa frase. Ele está ali falando algumas coisas que a gente deve fazer. Quem falou foi ele, o próprio Salvador aqui. E ele disse, para que a tua alegria seja completa. Então, o que o Senhor quer? O que ele espera de nós no dia do Senhor? Que a nossa alegria seja completa. Que a gente
esteja feliz, esteja bem. Poxa, eu descansei fisicamente, descansei mentalmente, eu me revigorei espiritualmente, indo na igreja no domingo, partilhando o sacramento, assistindo às aulas ou servindo na igreja de alguma forma. Puxa, aquilo me trouxe alegria, né? Então, e aí voltamos para casa, né? Almoçamos, enfim, aqueles que têm as reuniões pela manhã, lógico. E aí quer descansar um pouquinho, tira um cochilo, mas depois fica com a família, fiquem juntos, né? Puxa, dá para fazer tanta coisa, né? A história da família, dá para fazer. Às vezes assim a gente fala assim, não tenho tempo para ficar com meu filho, para conversar com a minha filha, para conversar com a minha esposa, com o meu marido. Poxa, o domingo é um dia legal para isso. Senta, conversa, fala dos seus planos, de tudo de vocês, se aproxima um pouco mais um do outro, né? É um dia legal para fazer isso. Dos filhos, né? É um dia que de repente, vamos bater um papo, uma coisa, né? Ali, ou se divertir juntos, vamos fazer um jogo aqui, vamos fazer um jogo, um jogo de mesa, né? Vamos dizer, uma coisa ali que vai unir a família, que nós vamos sentir alegria, vamos sentir paz. Então é importante isso, estarmos próximos dos nossos familiares. Então, o dia do Senhor, na verdade, para nós é uma dádiva, né? Ele é um presente. Então, o que o Salvador quis dizer quando declarou o sábado foi feito por causa do homem? Isso aqui é o presidente Nelson falando. O que o Salvador quis dizer quando declarou que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado? Quer dizer, o que ele quis dizer, né? Que o dia do Senhor foi feito por causa do homem e não o homem por causa do dia do Senhor. E aí o presidente Nelson diz, creio que ele queria que entendêssemos que o dia do Senhor era sua dádiva para nós. Então, o Senhor fez por causa da gente, preocupado conosco. Não estava preocupado com ele está preocupado conosco, né? Ele disse, olha, né, ele fez para nós, por nossa causa. E aí ele continua dizendo, então, ele queria que entendêssemos que o dia do Senhor era sua dádiva para nós, oferecendo-nos verdadeiro alívio dos rigores da vida cotidiana e uma oportunidade para renovação espiritual e física. Deus nos deu esse dia especial não para divertimento ou trabalho cotidiano, mas para descanso dos deveres, com alívio físico e espiritual. Muito bacana isso. Então, é um presente, né? É um presente realmente que o Senhor deu para nós, esse dia tão maravilhoso. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre o dia do Senhor, encontrei um vídeo fantástico que eu queria sugerir que você assistisse. Chama-se O Domingo é um Deleite. É um vídeo sensacional, curtinho, mas que traz um espírito muito interessante. Eu gostei muito de ver o que o vídeo traz ali, né? Ele está na Mensagens Mormons para os Jovens, na Biblioteca do Evangelho, você vai encontrar lá. Então você vai primeiro, abre a Biblioteca do Evangelho, vai em Jovens, procura lá Mensagens Mormons para os Jovens, e aí o domingo é um deleite. E aí, o que mostra no vídeo, né, que eu queria compartilhar com você? Mostra assim, né, a vida durante a semana, né, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, né, aquela loucura, aí, fazendo compra, indo trabalhar, indo estudar, pega filho, e acorda os filhos e arruma para ir para a escola, e aquela loucura toda, e aí sai para fazer compra, e faz para fazer atividade, vai para a escola, e outros vão para o trabalho, e aquele dia, né, loucura todo dia, e aí vai praticar algum esporte, vai fazer alguma coisa, né, tá lá, enfim, é a nossa correria do dia a dia, pagando conta, fazendo, enfim. O vídeo vai mostrando várias coisas, né, rotineiras do trabalho do dia a dia, né, e as preocupações diversas da nossa rotina, normal, de segunda a sábado. E aí vai mostrar duas escrituras que eu achei muito interessante, que diz assim, vai mostrando assim a escritura, né?
Pelo suor, em Moisés 4:25, né? Pelo suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o que o Senhor falou? Isso também o Senhor falou, ó, você vai comer do seu suor, então você deve trabalhar. De segunda a sábado, né? Você, do suor do teu rosto, você vai comer o pão. E aí aparece outra escritura, né? Deuteronômio 5:13, né? Ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, mostrando a nossa rotina, a nossa vida no dia a dia de segunda a sábado. Tranquilo, né? Aí vai mostrar o domingo. Muito legal, as imagens assim, vai mostrando algumas cenas, né, das pessoas no domingo. Então mostra o domingo as pessoas indo para a igreja, visitando doentes, escrevendo experiências espirituais, escrevendo no diário, fazendo história da família, reunindo-se com a família, servindo na igreja, assim, tudo de uma forma geral. Então a pessoa fazendo esse tipo de coisa no dia do Senhor. Então é legal o vídeo, ele separa a rotina, né, de segunda a sábado do domingo. E aí mostra uma escritura em Êxodo 35:2, que também é muito legal. E diz, né, 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Muito legal, né? Gostei desse dia, mas o 7º dia vos será santo. Então, é isso que o Senhor deseja de nós, né? Que esse dia seja santo. Então, a gente precisa parar para pensar que o domingo não pode ser um dia comum como qualquer outro. Ele não pode ser como um dia qualquer, né? O presidente Nelson disse assim, é preciso autodisciplina para não fazer a nossa própria vontade no dia do Senhor. Às vezes a gente quer fazer o que a gente quer e a gente se esquece do que o Senhor quer para nós, né? Pode ser que tenhamos de nos privar de algo que gostamos. Se decidirmos deleitar-nos no Senhor, não permitiremos tratar esse dia como outro qualquer. As atividades rotineiras e recreativas podem ser realizadas em outra ocasião. Os verdadeiros fiéis santificam o dia do Senhor. Aí aqui essa frase última pega, né? Pega todo mundo. Então, se realmente somos fiéis, nós santificamos o dia do Senhor. Então nós precisamos parar para pensar como que tem sido esse dia. Se é um dia diferente do que a gente faz durante a semana. E eu gostei muito, né, quando ele disse que a gente não deve tratar esse dia como outro qualquer. Ele precisa ser um dia diferente, realmente. O Elder Bedner também falou algo muito interessante. Ele fez um discurso chamado Grandíssimas e Preciosas Promessas. Está na Liahona de novembro de 2017, na página 92. Eu vou colocar todas essas referências aqui, todas essas fontes aqui, na descrição do meu vídeo, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu coloco sempre agora lá, já foi pedido aí por alguns de vocês, e eu estou colocando lá para você ver. Então, o Elder Bedner disse o seguinte, o dia do Senhor é um dia para Deus, um período de tempo sagrado designado especificamente para se adorar a Deus e para receber suas grandiosas e preciosas promessas e lembrar-se delas. Muito interessante. Então, é um dia para o Senhor, que a gente dedica para Ele. E quando a gente faz isso, a gente recebe de volta, né, as grandiosas e preciosas promessas, e a gente vai se lembrar delas sempre. Ele disse mais, em seu dia sagrado, nossos pensamentos, ações e comportamento são sinais que damos a Deus e um indicador de nosso amor por Ele. Vocês viram que tem várias frases, Nelson, Elder Bedner aqui, né, são frases fortes, mas são muito profundas, mas importantes para a gente poder entender por que eu tenho que guardar o dia do Senhor, por que esse dia é tão importante assim. Então, vou repetir o que ele falou aqui, né? Em seu dia sagrado, nossos pensamentos, ações e comportamento são sinais
que damos a Deus e um indicador de nosso amor por Ele. Então, como é que tem sido os seus pensamentos, os meus, né? Tô falando para nós aí, para você e para mim. Como é que tem sido os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos comportamentos? Como é que tem sido o seu comportamento, o meu comportamento nesse dia? A gente precisa parar para pensar se realmente está sendo um dia deleitoso ou é um dia normal. Se é um dia em que eu estou mais perto do Senhor ou se é um dia que eu... um dia normal como qualquer outro. Não pode ser como qualquer outro, né? A gente precisa sentir o Senhor conosco. E eu queria finalizar lendo uma escritura de Isaías que é poderosa e é muito interessante. E diz assim, em Isaías 58, de 13 a 14, diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, então Deus falou assim, olha, se desvia de tudo que você faz durante, né, e foca no sábado, né? Se você fizer isso, esquecer de fazer a sua vontade, né, no meu dia santo, ele falou, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo aos teus caminhos, quer dizer, não se preocupar com aquilo, né? Preocupar com aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que o Senhor deseja que eu faça para que eu me sinta melhor, me sinta mais feliz, né? Nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, né? Então, o que ele está dizendo aqui, o Senhor? Ele falou assim, olha, você tem que se afastar de tudo que você faz durante a semana, normal, faz diferente. Mas esse fazer diferente significa fazer aquilo que te aproxima mais dele, né? Aquilo que é a vontade dele para você. E aí no 14 diz, então, e agora vem a promessa, né? Primeiro ele fala do mandamento, ó, queria que você fizesse assim, gostaria que você agisse dessa maneira. E se você fizer isso, eu vou te dar isso. Então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o falou. Achei muito profundo isso. É algo para se estudar, né, com profundidade, aquilo que o Senhor falou. Mas falando assim, né, do sentimento que eu tive dessa escritura, quer dizer, o Senhor, você vai se deleitar no Senhor. O que é isso? Você vai amar estar perto do Senhor, mais perto dele. Você vai sentir a mão dele, ele vai te revelar coisas que durante a semana, às vezes a gente está tão ocupado, com a mente tão cheia de coisas, que a gente acaba não abrindo, sabe, essa ligação que a gente tem com os céus. Então, o domingo pode ser um dia legal para a gente fazer isso. O domingo pode ser um dia para você começar a refletir mais sobre a sua própria vida, sobre as coisas que você tem feito, sobre aquilo que você precisa melhorar. E aí você vai receber inspiração, vai receber revelação, e o Senhor vai te ajudar. Então, ele disse também que vai te sustentar, né? Ele vai te sustentar em todos os aspectos, né? Ele vai estar junto de você. Por mais que você tenha dificuldades, provações, enfim, aflições, ele vai estar te sustentando, porque você está lembrando dele nesse dia. Então, esse é um dia para a gente pensar bastante. Então, eu deixo aqui a minha pergunta, né? Não tem lista. Falei de algumas coisas que você pode fazer, né? Algumas coisas que foram citadas aqui nas Escrituras, foram citadas pelos profetas, e também algumas coisas, talvez, que a gente não deva fazer, né? Mas o mais importante é a gente pensar o seguinte: essa atividade que eu vou fazer no dia do Senhor, faz essa pergunta para você, isso que eu vou fazer agora, essa atitude que eu vou tomar, esses pensamentos que eu estou tendo, esse comportamento que eu estou tendo, isso me afasta ou me aproxima mais do Senhor no dia santificado?
Pensa nisso. Então, se eu tenho certeza absoluta que quando nós nos dedicamos no dia do Senhor, a gente realmente se sente nutrido, nutrido por revelação, nutrido pelos braços, nutrido pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, viva o dia do Senhor, é um mandamento de Deus. Foi Ele que mandou, não foi nenhum homem aqui dessa terra, foi Ele, o nosso próprio Pai e o seu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou que devemos obedecer a esse dia e viver com alegria nesse dia. Não é para ficar, puxa, não posso fazer nada no domingo, estou aqui triste. Não é isso. É para ter alegria, é para ter paz, é para ter alívio das coisas que acontecem durante a semana. A gente fica tão focado nas coisas do mundo. É um dia para você sair dessa bolha, né? Dessa bolha do dia a dia, da rotina. É igual eu falo quando eu vou ao templo, que eu deixo o celular de lado, eu deixo, né, todo mundo que faz, né, que vai ao templo vai ou como procurador ou como oficiante no templo. Eu, como oficiante, vou lá, fico 5 horas, 6 horas lá no templo servindo. Não tem um celular na mão, a gente não pode usar o celular lá, a gente fica distante de tudo, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Só alimento, e é só alimento espiritual, só experiência espiritual lá dentro. Então o dia do Senhor tem que ser isso também. Esquecer um pouquinho as coisas do mundo, deixa lá para fora do seu lar e se concentra e foca nas coisas de Deus. E você será grandemente abençoado. Te vejo no próximo vídeo.